Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma doença? Tenho certeza que vocês estavam ansiosos por essa aula. Bom, a gente vai falar sobre raiva. Uma das aulas aí que vocês têm mais dúvidas ou mais insegurança, na verdade, doença que todos vocês conhecem, todos já ouviram falar, sabem da preocupação, sabem de algumas formas de prevenção, mas às vezes sentem um pouco de medo em fazer afirmações sobre o assunto porque tem medo de falar bobeira. Mas hoje a gente vai perder esse medo, beleza? A raiva, ela é uma zoonose viral. Ela causa uma encefalite progressiva, aguda e letal. Encefalite, inflamação do encéfalo, do cérebro. Progressiva, porque ela não vai parar. Aguda, ela é rápida e letal, ou seja, ela te mata. Todos os mamíferos são suscetíveis, tá? Ele é neurotrópico, ele gosta do sistema nervoso, então ele vai procurar o sistema nervoso. É um vírus RNA de fita simples do gênero Lyssavirus. Isso aqui é muito importante. Família Rhabdoviridae e gênero Lyssavirus. Ocorre quase no mundo todo. Alguns locais conseguiram erradicar, tá? Como o Japão, Reino Unido. Aqui é um mapa para vocês terem noção, um mapa de 2007, já é um mapa um pouco desatualizado. Só para vocês terem ideia, tá? Onde está em laranja é onde existe raiva. Em humanos, em animais. Onde está em amarelo é onde existe raiva apenas em morcegos. E onde está verde é onde foi erradicado. Olha só que coisa, né? Só que assim a gente consegue enxergar. Os outros países não tão pequenininhos que nem a gente consegue enxergar. Aqui é um mapa da transmissão de cães, especificamente cães, para humanos. O Brasil está presente. O número de casos de raiva vem reduzindo no Brasil, tá? A gente tem cada vez menos casos, graças à conscientização. A população, todo mundo sabe mais ou menos o que é raiva e cachorro que morde, todo mundo sabe mais ou menos, né? Morcego. E essa conscientização da população ajuda bastante na prevenção. A gente vai ter um ciclo rural, tá? Que ele vai servir como sentinela a gente. Quem é testemunha de Jeová sabe o que é um sentinela, né? Que eles entregam as revistas, que tem ali a revista Sentinela. O que é um sentinela? Sentinela, gente, para quem não sabe, para quem nunca parou para ler uma dessas revistas, sentinela é uma pessoa que ficava de vigia numa torre para avisar caso o inimigo chegasse perto. Então, nesse momento, ela tocava a trombeta, acendia as luzes da cidade e acordava todo mundo, que era para avisar que o inimigo estava chegando. E é isso que o rural vai ser para a gente. Ele vai servir como sentinela, tá? Ele vai avisar casos de raiva ao redor, ao nosso redor, tá? Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. A gente vai ter, é uma doença sempre fatal, ainda muito presente no mundo todo. A gente tem 70 mil casos em seres humanos por ano no mundo. Gente, o pessoal fica preocupado, deve ficar porque a transmissão é muito rápida, né? Com o coronavírus. Por enquanto já morreram aí uns tantos, né? Muitos. Vendo aí. Só que não chegou a 70 mil ainda. Então, olha só como essa doença ela é importante ainda. Sendo que quase metade dessas pessoas são crianças com menos de 10 anos de idade pela sua curiosidade. Tá? Isso acontece na África e na Ásia, é muita gente. A transmissão é por mordida, principalmente, tá? Então, é percutânea, precisa de uma ferida na pele para que o vírus penetre. Basicamente, mordedura, arranhadura e lambedura. Isso porque a mordedura, óbvio, né? É um vírus que ele se multiplica muito nas glândulas salivares, então a gente tem uma alta carga viral nas glândulas salivares. O gato, ele tem o costume de se lamber, então ele também deposita esses vírus nas garrinhas deles. E
a lambedura também, porque se eles lamberem uma ferida, mucosa, alguma coisa assim, pode passar, tá? Existem outras vias que não são de importância pra gente, eu trago por uma curiosidade, tá? As pessoas se infectaram entrando em cavernas e elas desenvolveram a doença, mas não tinha sinais de lesão e nem que tivessem sido mordidas pelo morcego. Zoofilia, né, ou bestialismo, 2 casos no Brasil. E esse aqui eu achei bizarro, transplante de córnea. As pessoas elas morreram, quando morreram não sabiam que estavam com raiva. E aí pegaram a doença da córnea que tinha sido transplantada. Elas estavam na fila de transplante de córnea, a córnea que elas receberam estava contaminada. Bizarro, né? Mas veja, isso daqui são exceções. O que é importante mesmo pra gente é esse daqui, tá bom? Então, ele vai infectar os neurônios, vai atingir o sistema nervoso central, causando uma encefalite progressiva, aguda e letal. Vamos lá para o nosso ciclo. Então, a gente vai ter o ciclo rural, como a gente já falou, como sentinela. Então, o ciclo aéreo, ele é o principal ciclo, ok? Porque a gente tem o morcego, ele tem de raiva. Veja bem, a gente falou no começo da aula que é a doença de mamíferos. A partir do momento que o morcego é um mamífero, sim, ele adoece com raiva. Só que ele demora para adoecer da doença. Então, ele acaba transmitindo com facilidade. E morcego é um animal que vive em conjunto. Eles vivem em aglomerações, eles se lambem, eles se cuidam. São famílias enormes de morcego. Às vezes a gente tem 5 mil morcegos numa única caverna. Então, eles vão ter uma grande transmissão entre eles e eles demoram para morrer da doença. E aí acaba que passam com facilidade para outros. Os primeiros atingidos são o ciclo rural, porque eles ficam no pasto, eles ficam mais em área aberta, né? Então eles ficam mais vulneráveis. E os do ciclo silvestre também? Também. Só que a diferença é que o ciclo rural a gente tem eles próximos do ser humano. E o ciclo silvestre a gente não tem controle, tá? E temos também o ciclo urbano, que conforme vai tendo a vacinação, o programa de vacinação, cada vez menos animais desenvolvem a doença. Então, a gente tem conseguido bons resultados com a vacinação. Quais são os sintomas? Bem, a gente pode ter diferença entre carnívoros e herbívoros, tá? Todos eles vão evoluir para uma paralisia, convulsões e morte, né? Só que carnívoros tendem a se tornar mais agressivos, daí o nome raiva. E herbívoros tendem a paralisar rapidamente, tá? Todos eles vão cursar como? Primeiro, com uma dificuldade para engolir. O vírus tem alta replicação viral em glândula salivar. A primeira coisa que ele faz é parar os músculos da garganta, tá? Então, o animal ele sente dor ao engolir. Com isso, ele acaba desenvolvendo um sintoma chamado hidrofobia. O que é hidrofobia? Ele tem medo de água. Por quê? Porque ele não consegue deglutir. Quando ele vai deglutir, ele sente uma dor absurda. E por isso, a hidrofobia. Ele não consegue deglutir e ele tem alta replicação viral em glândula salivar, estimulando a glândula salivar. O que a gente tem? Excesso de salivação, cialorreia, tá? E aí eu tenho também uma mudança no padrão respiratório, porque também esse paciente também vai desenvolver aerofobia, dói para respirar, tá? Então ele começa a respirar diferente. Eu tô respirando diferente, produzindo muita saliva e não consigo deglutir. O que acontece? Espuma pela boca, tá? Então, esse processo de espumar pela boca é a soma de hidrofobia, aerofobia e paralisia da musculatura da garganta, tá? Também ocorre uma mudança de comportamento. Gente, muito importante essa parte, tá? Mudança comportamental. Então, aquele animal que antes comia frutas pode querer atacar o ser humano. A gente tem alguns tipos de morcego, temos os frugívoros, os insetívoros e os hematófagos, tá? Existe morcego que come sangue e existe no Brasil, inclusive, tá? Isso é normal para eles. Então,
lógico que a gente não vai querer, mas isso não significa que essa espécie está doente. Mas ele pode estar. E mesmo o morcego insetívoro ou frugívoro, ele pode atacar sim o ser humano, porque a mudança comportamental é um dos sintomas da raiva. Essas espécies não são comuns às hematófagas, e mesmo as que são, elas não atacam o ser humano, eles atacam à noite, eles vão vir à noite, eles preferem coisa calma, eles vão morder a saliva, eles possuem um anticoagulante. E aí, conforme o sangue vai escorrendo, eles vão bebendo esse sangue, então eles não podem atacar e machucar. Tem que ser tudo com calma. Não é comportamento normal do morcego vir atacar a gente. Se ele está vindo atacar, pode ser que ele esteja contaminado com raiva, tá? E aí vai evoluir para paralisia das patas, tá? Paralisia do corpo todo, tá bom? Ele também vai alterar o uivo, tá? Porque vai ficar rouco, mas isso é porque a garganta vai paralisando. Basicamente, o período de incubação do ser humano ele pode variar de 20 a 90 dias, depende muito também do local da mordida. Se a pessoa foi mordida Se a pessoa foi mordida Só um minutinho. Se a pessoa for mordida na cabeça, ela vai desenvolver a doença muito mais rápido do que uma pessoa que foi mordida no pé, tá? Tem um período inespecífico, um período onde a pessoa não sabe o que ela tem. Ela vai ter sintomas de uma doença infecciosa, como dor no corpo, falta de apetite, febre, sintomas semelhantes a uma gripe. Só que depois que começaram os sintomas, não tem mais jeito. A pessoa ela vai evoluir para óbito. E aí ela vai passar para a parte neurológica aguda. Rapidamente, em 1 ou 2 semanas, ela já vai começar com queimação, paralisia, formigamento, coceira, espasmos musculares, irritabilidade, agressividade, hidrofobia, aerofobia, convulsões, coma e morte. Rapidamente essa pessoa evolui para a morte. Em 2 semanas ela morre. Tá? Depois que começaram os sintomas, a coisa é muito rápida. Não tem tratamento eficaz oficial, existem algumas tentativas de tratamento, mas não existe um tratamento oficial para depois que os sintomas iniciaram. Por isso que é muito importante, uma vez que ou a pessoa tomar a vacina antes, ou a pessoa receber o tratamento, tá? Então, são os morceguinhos, tá? Aqui mais morcegos, isso aqui existe de verdade na Austrália. Em busca de um controle, uma prevenção, existe um hospital de morcegos na Austrália, onde eles recolhem filhotes que as mães foram caçadas desse morcego grande aqui. Eles caçam pelo tamanho dele, é frugívoro, ele só come frutinha. Mas pelo tamanho dele, muitos têm medo e matam. E aí eles recolhem os filhotes dessas mães que foram caçadas e mortas, ajudam a cuidar e, em associação, fazem uma pesquisa muito forte para o tratamento e vacinas de raiva. É bem bonitinho, tá? Aqui, gente, basicamente é um slide para vocês baterem um print e mandarem para amigos, familiares que vão perguntar para vocês: ah, fui mordido por um cachorro, o que é que eu faço? Aqui, bate um print e manda para essa pessoa. Tá? Então, lava o ferimento, todas elas terminam com procure um serviço de saúde, tá? Porque a gente que é veterinário jamais vai indicar o tratamento para a pessoa, mas a gente pode saber como orientar. Então, lavar imediatamente o ferimento, não matar o animal, deixar ele em observação durante 10 dias, porque se ele atacou porque ele está agressivo pela raiva, ele vai morrer em menos de 7 dias. A pessoa tem 20 para começar o tratamento. Então, espera, cuida do animal, vê se você consegue, não é sempre que consegue. Vai ter morcego, por exemplo. Mas se é um cão de rua que vocês conhecem, é o cachorro do vizinho, cuida dele. Vê como que ele vai ficar, né? Ele tem que receber água, comida, tudo normal, se sentir seguro, não fugir, nem atacar outras pessoas. E se ele adoecer e morrer, provavelmente ele tinha raiva ou tem um potencial, pelo menos. Aí a pessoa deve receber o tratamento. Jamais deve interromper o tratamento sem ordens médicas. E se o animal apresentar qualquer tipo de comportamento diferente, já deve iniciar o tratamento. Lógico que isso também depende do local da ferida. Se a pessoa for mordida pelo pescoço, cabeça,
provavelmente ela já vai começar o tratamento, porque é muito próximo do cérebro, para que o vírus chegue, acesse o terminal nervoso, chegue ao cérebro muito rápido. Não são todos que tomam a vacina, tá? Apenas alguns que são de risco, tá? Profissionais de risco que vão tomar a vacina. E o diagnóstico, ele é feito com pós-mortem, tá? Existem alguns testes que dá pra gente tentar fazer e tentar chegar o mais próximo, mas fechar mesmo o diagnóstico é pegar um fragmento do cérebro e analisar, certo? E a mesma coisa é feita com animais. Certo, gente? Essa foi a nossa aula de raiva. Aqui tem alguns sites para vocês, que é o do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, caso vocês tenham mais alguma dúvida. Certo, gente? Muito bem. Essa foi a nossa aula. Estudem direitinho e vamos tentar responder o nosso questionário. Beleza? Fiquem com Deus.